Boa noite, meus queridos. Que a graça de Jesus poderosamente nos alcance nessa noite, nos fazendo refletir e pensar em tudo que Ele é, tudo que Ele fez por nós. Quero agradecer o convite ao pastor Weber e ao conselho dessa igreja. Nós, como filhos, somos e obedientes também, estamos aqui. O coral me acompanha, eu fico muito feliz de ver o coral da nossa igreja, tirando esse tempo para estar aqui. Eles vão, domingo que vem, apresentar uma cantata de Páscoa e, ao mesmo tempo, nós convidamos os que puderem e quiserem estar ali conosco. Domingo que vem, ali no Lago Sul, uma cantata de Páscoa. Que Deus nos abençoe, nos dê percepção para viver com gratidão a vida que Ele tem nos dado em Cristo Jesus. E já para ganhar tempo, eu convido você a abrir a Palavra de Deus em João capítulo 6. João capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 66 ao versículo 68. Eu vou fazer a leitura na versão NVI, a Bíblia que nós temos adotado na igreja, mas o irmão e a irmã podem ler na versão atualizada, acompanhar a leitura. O texto bíblico diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Pois tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Até aqui. Meus queridos, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Jesus, ele é muito contundente no que ele fala. Ele não deixa nada encoberto e ele tem todo um propósito de deixar a verdade fluir para que o nosso coração seja curado. O capítulo 6 é um capítulo muito dramático na vida e no ministério de Jesus. Por quê? Jesus, nesse capítulo, faz algumas afirmações que, do ponto de vista humano, espantaria qualquer pessoa. Ele diz para aqueles seguidores de momento que eles estão seguindo Jesus porque Jesus dava pão para eles. E o discurso é muito duro. Se você ler todo o capítulo 6, você vai perceber que Jesus não tem preocupação nenhuma em ferir suscetibilidade. Pelo contrário. Ele mexe na ferida, ele fala o que deve ser falado. Ele fala o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. Por isso que um grupo de discípulos, diz o versículo 66, que deixou de seguir Jesus. E ele corajosamente olha para os demais, vira para os 12 e pergunta, vocês também não querem ir? E então Pedro toma a palavra e, de uma forma muito acertada, muito pertinente, Pedro faz afirmações. Primeiro ele faz uma interrogação e depois duas afirmações subsequentes. Ele usa um método retórico, uma pergunta que por si só já traz uma resposta, e depois faz duas afirmações. E essas duas afirmações são maravilhosas e são base da nossa fé. Ele pergunta, Senhor, para quem iremos? Pois só tu tens palavra de vida eterna, tu és o Santo de Deus. Para ganhar tempo, eu quero me deter apenas na pergunta e na primeira resposta de Pedro, e daqui tirar algumas lições para as nossas vidas. A pergunta retórica que Pedro faz é uma pergunta de alguém que sabe do que está falando, do que está dizendo. De alguém que havia experimentado durante toda a sua vida muitas opções, muitos caminhos. E quando Jesus faz essa pergunta, vocês também não querem ir embora? E ele diz, perguntando, Jesus, para quem iremos? Pedro entendeu algo que pouca gente entende. Às vezes as pessoas estão presas a lugares, a igreja A, a igreja B. A questão não é para onde ir, é para quem ir. E quando você entende isso, você descobre que cristianismo é essencialmente, fundamentalmente Cristo.
Você pode estar em qualquer igreja, em qualquer espaço físico, mas se Cristo não estiver no seu coração, se Ele não for a razão maior da sua vida, da sua existência, você está em um lugar. Pedro não pergunta, Senhor, para onde iremos? Ele pergunta, para quem iremos? Alguém que encontra Jesus não tem mais razão para voltar ou procurar outras coisas. Pedro, de uma forma inequívoca, está dizendo, de onde eu vim, as opções que eu tive, não é páreo para aquilo que o Senhor me oferece. Então, ele traz nessa pergunta essa primeira afirmação categórica de que ter Jesus é melhor do que estar em qualquer lugar. Por isso que Paulo, em Filipenses, ele vai dizer algo muito interessante. Quando ele fala em partir para o céu, ele não fala em ir para o céu, ele não fala em ir para um lugar, ele fala em partir e estar com Cristo. Por isso que se você ainda não estabeleceu um relacionamento de amizade, de amor com Cristo Jesus, você ainda pode estar apenas em um local, em um lugar. E depois Pedro faz a primeira afirmação, que para mim, ela é magistral. Porque ele diz, porque só tu tens palavras de vida eterna. Eu fiquei a pensar e a imaginar o que se passava na mente de Pedro quando ele faz essa afirmação. E pude dali tirar algumas coisas que quero compartilhar com os irmãos. Certamente, quando Pedro diz, só tu tens palavra de vida eterna, ele lembra aquele momento marcante em que Jesus chega e Lázaro está morto, João capítulo 11, sua irmã Marta se antecipa, diz, Senhor, já cheira mal, já passa de 4 dias, está em estágio de putrefação, fede. E Jesus diz, tirai a pedra. E Pedro tem na sua memória aquele instante em que a voz de Jesus disse, Pedro, ouça o que eu estou lhe dizendo, Lázaro, vem para fora. E aquele homem morto sai daquele sepulcro. Na minha opinião, ele sai flutuando, porque ele estava todo enrolado. Quando ele sai, diz a Bíblia que as pessoas tiraram todo aquele monte de pano que estava nele, mas ele saiu. É uma voz que promove vida, é uma voz, é uma palavra de vida que transforma o morto em vivo. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e um belo dia eu ouvi, você pode ouvir hoje, ou quem sabe você já ouviu a boa voz de Cristo que disse, Luciano, eu te amo, vem após mim. E aquela voz foi como uma melodia ao nosso coração, porque a vida se implantou dentro do nosso coração, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Eu também posso dizer, queridos, que quando Pedro afirma que Jesus tem palavras de vida eterna, é porque ele sabia que só Jesus pode aliviar a alma humana, tirar o peso da angústia, da culpa, da insegurança, da dor, da solidão, da insignificância. Ele ouviu Jesus muitas vezes dizer a toda aquela multidão que se aglutinava ao redor dele, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei o fardo que vocês carregam, o peso de vida que vocês têm, a dor existencial que vocês querem sufocar. Pedro sabia muito bem da capacidade da voz de Jesus de aliviar fardos, de deixar leve as nossas costas. Meus queridos irmãos, há muitas pessoas que estão sobrecarregadas, presas, com a alma sofrida, porque ainda não foram a Jesus para terem de sobre si o peso arrancado. A voz de Jesus tira o fardo de nossas costas, porque a voz de Jesus é uma palavra de vida, e podemos ser libertos. Em Isaías 61, falando da sua missão,
Uma delas é libertar os cativos, aqueles que estão presos, agrilhoados, para que possam ser aliviados do fardo que carregam, da dor que suportam no coração. Quando Pedro disse que só Jesus tinha palavras de vida eterna, certamente ele lembrava das palavras de consolo que Jesus tão bem soube dar. E aqui eu quero fazer uma menção a João capítulo 14, quando Jesus disse que rogaria ao Pai para que derramasse outro Consolador. E eu faço isso por quê? Porque normalmente nós atribuímos a Jesus o papel de ser o nosso irmão e ao Espírito Santo o papel de ser o nosso Consolador. Engano nosso. A Bíblia deixa claro que quando Jesus fala em pedir um outro Consolador, ele não usa héteros no grego, ele usa allos no grego. Héteros é um outro de outra natureza. Quando ele diz allos, ele está dizendo, é um Consolador da mesma natureza do Espírito Santo. Se tem uma coisa que a Trindade Santa sabe fazer, é consolar o nosso coração sofrido. E quando Jesus promete dar um Consolador, é para substituir o Consolador já existente, que estava entre eles, que era o próprio Jesus. As palavras de consolo de Jesus no começo do capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Palavras de consolo, não vos deixarei órfãos. Mas para mim uma palavra que é significativa. É o encontro de Jesus quando ele se dirige à cidade de Naim. Lucas, no capítulo 7, versículo 11 a 17, conta essa história. E abre um parênteses, eu estou fazendo minha 7ª viagem a Israel e nunca tinha incluído visitar Naim. Essa cidade que na porta dela, Jesus se depara com uma multidão trazendo um corpo de um jovem. E uma viúva, órfã de filho, órfã de marido, mas não órfã de Deus, se encontra com Jesus, e o mais interessante dessa história é que Jesus não para curar, primeiramente, ressuscitar aquele filho perdido. Jesus para e olha para aquela mulher e diz, não chores. É esta capacidade, flor da pele de Jesus, de sentir a nossa dor, de se importar comigo, com você. É esse Deus que se importa, que eu estou aqui dele falando. Não posso me esquecer quando Deus chama Moisés e diz, agora vem Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu vi as suas lágrimas. Deus é um Deus que vê as nossas lágrimas. O reverendo Adail, ele tem uma frase para mim muito importante. Ele diz que chorar é uma capacidade humana que revela a nossa ligação, a nossa origem, que é Deus. E Deus nos dotou com a capacidade de chorar em 2 momentos especiais, em momentos de alegria, em momentos de grande dor. E quando nós choramos, as nossas lágrimas são colhidas por Deus, porque Ele tem prazer também em enxugar de nós toda lágrima. Essa é a grande promessa de Apocalipse, capítulo 21. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Só tu tens palavras de vida eterna, porque as tuas palavras consolam o coração aflito. Pedro, quando diz isso para Jesus, ele sabe muito bem o que ele está falando. Pedro, quando diz, só tu tens palavras de vida, ele lembra que as palavras de Jesus trazem significado e identidade. As palavras que Jesus faz ao nosso respeito nos afirmam. E, além de nos afirmar, promovem um senso de ser, não só de pertencer, mas um senso de ser. Mateus capítulo 5 inicia as bem-aventuranças e vai até o final do capítulo 7 de Mateus.
E logo no começo desse texto, a Bíblia vai dizer claramente sobre a nossa missão. Jesus falando aos discípulos, Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. O que Jesus quer criar em nós é uma identidade. E o que nós somos vai determinar o que nós vamos fazer. Nós vivemos em um tempo muito perigoso para a vida da igreja e muito perigoso para a nossa espiritualidade, no sentido de que nós pensamos muitas vezes que a nossa vida espiritual se autentica no ato de fazer. Porém, o que a Bíblia mostra categoricamente que nós primeiro temos que ser, para depois fazer. É ser sal, é ser luz, para depois brilhar como luz e salgar como sal. Quando nós não descobrimos quem somos, a nossa espiritualidade é deficiente. E talvez a grande descoberta que nós descobrimos de nós mesmos é que somos filhos. Essa é uma verdade libertadora, revolucionária. Quando descobrimos que agora eu estou numa categoria superior. Eu que antes era pecador, proscrito à margem da comunhão e da vida com Deus, agora em Cristo Jesus eu sou colocado na condição de filho. Eu sou amigo. Será que isso não traz uma emoção no seu coração de saber que Jesus é seu amigo? João capítulo 15, Jesus vai dizer isso: já não vos chamo servo, mas de amigos, porque só o amigo conhece a intimidade. Só o amigo sabe antecipadamente. Só o amigo sabe da dor que a gente tem. Quando a gente não descobre o que nós somos em Cristo Jesus, a nossa vida paralisa, estanca, para. Há um episódio que o livro de Números relata, no capítulo 12 de Números, quando o povo foi olhar a terra prometida, Deus disse que eles eram capazes. Mas quando eles voltam de espiar a terra prometida, eles se convencem que não são capazes, com exceção de 2 homens, Calebe e Josué. E eu desafio a vocês me darem os 10 nomes dos outros que foram pessimistas. Eram 12. Quem são os 10? Covardes não entram para a história. Covardes não entram para a história. Mas se eu perguntar quem são os dois corajosos, quem são? Josué e Calebe. Gente, tutti buona gente. E sabe qual a desculpa que esses 10 dão? Éramos como gafanhotos aos seus próprios olhos. Eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Com uma visão dessa, você não sai do canto, pelo contrário, você sai correndo. O pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, quando ele falava de Golias e Davi, ele tinha uma metáfora muito interessante e uma percepção muito prática. Ele disse que Davi não teve medo do gigante Golias por uma razão muito só, única. Ele disse assim, que Davi olhou para aquele gigante, pegou sua funda, girou e disse: cara, com uma testa desse tamanho não tem como errar. Tem como errar. Então, quando a gente se vê como gafanhoto, e como o gafanhoto se comporta, é porque você não tem a visão da identidade que Deus tem para você, que Deus quer formar em você. Pedro, quando disse, só tu tens palavra de vida, porque a palavra de Jesus nos afirma quem somos, cria uma identidade em nós, e aí a gente faz proeza, porque eu sou o que sou pela graça de Deus. 1 Coríntios 15, 15. E quando a gente percebe isso, a gente para e pensa: graças eu te dou, Senhor, porque eu sei que eu não sou o que o Senhor quer que eu seja. Mas eu sei que eu não sou o que eu fui um dia. Eu estou num processo de crescimento, de maturação, de mudança. E quero carregar sempre aquela camiseta que tem um cidadão trabalhando embaixo, em construção.
Só tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, poderia dizer mais outras coisas, mas percebo que é hora de parar. Mas queria perguntar para você: você tem prazer de ouvir a voz de Jesus? Você tem prazer de estar com Jesus? O som das palavras de Jesus alegra o seu coração? Você tem prazer nele e no que ele diz? A vida brota, flui do seu coração, do seu ser? Você precisa descobrir que ele é o Santo de Deus. Descobrir que ele não é apenas a pessoa certa com quem está, mas é também o único que nós devemos ouvir e ouvir com toda atenção. Martin Lloyd Jones, no seu livro Sermão da Montanha, fazendo um estudo daquele livro, daqueles capítulos de Mateus, ele diz que Abraão ouviu de Deus um convite: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Curiosamente, ele foi. E ele pergunta, por que ele foi? E ele responde, Abraão não sabia para onde ia, mas Abraão sabia com quem ia, e isso lhe era suficiente.